Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar uma revisada, certo? Nesse assunto que com certeza vai predominar na prova de vocês. Esse é um dos assuntos mais importantes, certo? Extravasa o mundo, né, da disciplina de laboratoriais, porque dor torácica, problemas cardíacos sempre vão estar presentes na nossa rotina. Então precisamos entender o que a gente consegue ler em exames laboratoriais que estão relacionados a problemas cardíacos, certo? De início, a gente tem que entender o seguinte: o que seriam esses biomarcadores, meu senhor, né? Esses marcadores biológicos cardíacos? É o seguinte: a gente tem que pensar o quê? A gente tem que pensar que quando existir qualquer lesão cardíaca, o nosso corpo ele vai soltar algumas substâncias que vão estar aumentadas na corrente sanguínea. Então a gente pensa o seguinte: é uma lesão, aconteceu uma lesão, algo está sendo o quê? Destruído. Então, automaticamente, alguma coisa vai dar para ver no exame de sangue. Então, rapidamente a gente já consegue saber a dosagem de alguns exames. E é isso que vai cair na prova de vocês. Quais são, meu senhor? Aí a gente tem as famosas troponinas, a gente tem uma enzima que é muito famosa, que é a CKMB, mas existem outros tipos de CK. Tem um que aqui nesse meu resumo aqui não fala, mas a gente já estudou ele, que é o BNP. Aí eu vou repetir também um pouquinho. E a gente tem a famosa mioglobina também, então você já ouviu esse nome. Pronto, ela também serve como marcador cardíaco. Só que qual que é o problema, pessoal? Não quer dizer, na verdade, que toda vez que esses marcadores estiverem altos, já teremos o diagnóstico de um infarto ou de algum problema cardíaco. Alguns desses marcadores que eu falei para vocês são mais específicos, outros são menos específicos. E aí entra a parte clínica da questão. Então a gente tem que analisar tudo: a queixa do paciente, se ele chegou consciente, se ele está com a dor torácica, se é uma dor que irradia para o membro superior. Tem que sempre relacionar com isso. E além disso, realizar outros exames. Porém, a gente consegue sim pedir dosagem de alguns desses marcadores para ajudar a fechar o diagnóstico de algum problema cardíaco. Então, os biomarcadores são substâncias, né, liberadas no sangue quando tem uma lesão, certo? E aí, a concentração dessas substâncias vai o quê? Aumentar. Consequentemente, vai ajudar o quê? Vai ajudar a diagnosticar, vai ajudar a avaliar e vai ajudar a monitorar também aquele paciente, certo? E aí, o que é que pode ser, meu senhor? Pode ser uma síndrome coronariana, pode ser um infarto, aí pode entrar os tipos de infarto, pode ser uma embolia pulmonar, pode ser diversos fatores, inclusive uma lesão muscular só. Um cara caiu e aí machucou o músculo, treinando na academia machucou, e aí vai aumentar também. Então, assim, é esse ponto que eu quero dizer para vocês. Se a gente treinar na academia e fizer lesão muscular do nosso músculo esquelético, alguns desses biomarcadores também vão que aumentar. Não necessariamente será do coração. Então, essa é a questão. Talvez no futuro a gente vai receber pacientes que estejam com esses biomarcadores aumentados. A gente vai pensar: eita, será que é algum infarto? Porém, pode não ser. Pode ser simplesmente um exercício físico que ele fez. Então, a gente tem que sempre analisar toda a questão, certo? E aí, vamos... tá, Lúcio, mas aqui a gente fala relacionado ao coração, né? Então, vamos tentar criar uma linha de raciocínio, que é exatamente esse parágrafo aqui, né? O infarto, né, ele vai dar pela morte das células do coração, que seriam os cardiomiócitos, certo? E aí vai faltar o quê? Suprimento sanguíneo. Consequentemente, falta oxigênio para essas células, por isso que ela morre. A gente chama isso, dá o nome de isquemia, certo? Outra coisa também pode acontecer é o quê? A aterosclerose. A aterosclerose, que seria, né, o acúmulo de gordura, placas de colesterol no vaso sanguíneo, também pode causar um problema isquêmico, uma queda de circulação ali, e que vai dar um distúrbio cardiogênico, né? E aí, consequentemente, morte de células cardíacas. Então, essa progressão, né, essa agressão sofrida
pode dar diversos distúrbios. Por exemplo, o eletrolítico, que é basicamente um distúrbio de diversos sais do corpo humano, que está sendo relacionado aqui com o coração. E aí, consequentemente, pessoal, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esses biomarcadores, certo? Aqui só está falando o seguinte, né? Os fatores de risco, tabagismo, dislipidemia, que é um problema no metabolismo de gordura. Vocês vão ver isso no terceiro problema de tutoria, no terceiro módulo. Hereditariedade, pessoas que já têm histórico de doenças cardiovasculares na família, ele tende a ter também sedentarismo. Então, isso aqui fala mais dessa pauta de estilo social, né? Como que você analisa, né? A parte clínica ali. E aí, outros fatores, né? Também, como sexo, idade, obesidade. Aí a gente vem para a parte clínica. É importante falar, não só focar na parte laboratorial, porque aqui, né, a gente vê essa questão da dor torácica, se é uma dor que irradia, onde que começou, o que faz essa dor piorar, o que faz melhorar, se já usou alguma medicação, se fez uso de um AS recentemente, que tem gente que toma medicação pensando que está tendo alguma coisa no coração. Então, fez uso de alguma medicação. Então, analisar, né, um eletro, um eco. E aí, fazer o quê? Aí aqui a gente entra. Dosar os marcadores cardioespecíficos. E aí a gente tenta usar esses marcadores para a gente relembrar, certo? E praticamente, né, revisar, eu queria falar essa palavra, revisar a pauta cardíaca. Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer se a gente for criar uma sequência, né? Isso aqui é uma tabela que eu fiz, tudo que a gente falou ali, né? Só para a gente finalizar essa parte. A aterosclerose causa o quê? Causa uma lesão o quê? Endotelial, uma lesão no tecido do coração. E aí, essa placa de gordura só faz o quê? Crescer, só faz evoluir. E aí, o que é que ela muda? Ela muda o quê, meu senhor? Toda a morfologia. Muda toda a morfologia daquele vaso ali. Que vai causar o quê? Formação de microtrombos. Vai formar os trombos ali do vaso. Consequentemente, obstrui o lúmen, né? O vaso está aqui, e o sangue ele não vai passar mais com facilidade nesse vaso. E aí vai comprometer o quê? Comprometimento das coronárias. Consequentemente, um desequilíbrio na oferta de quê? Oxigênio. E aí a musculatura começa a entrar em quê? Necrose, que é uma morte celular não programada. É uma morte que causa muita inflamação. E aí, perda da função. Os cardiomiócitos perdem sua função de fazer contração, certo? Então, o coração ele fica sem força e aí começa a ser destruído. E é por causa dessa necrose que aumenta o quê? Os biomarcadores. Então, troponina fica aumentada, CKMB vai ficar aumentada, e a gente precisa entender por que elas ficam aumentadas. E questão de horário, pessoal, porque é o seguinte, um paciente chega que está com a dor torácica, mas já faz 5 dias. Então, talvez esses biomarcadores já não estejam mais altos. Então, existem biomarcadores que são mais para um diagnóstico precoce e um mais para tardio. E vocês têm que saber disso para acertar a questão, certo? Aí, outra tabela, certo? Para a gente entrar agora no diagnóstico laboratorial. E a gente pensa o quê? Lesão das fibras cardíacas. O que é que vai trazer? Interrompe a glicólise do coração. O que é glicólise? O que é isso, meu senhor? É interromper a quebra de energia do coração. O coração não tem mais, entendeu? Aí o que é que o corpo faz? O corpo tenta se adaptar, porque ele não está recebendo energia. E ele faz outro tipo de processo, pessoal. Mas é um processo que é temporário, porque ele não aguenta mais fazer. Então, acaba tendo uma produção inadequada de tudo que tem no seu corpo. E aí, o que é que o coração vai fazer agora? Acumula muito ácido, que a gente chama do ácido lático, porque ele fez fermentação. Então, é basicamente o coração tentando fazer diversas coisas para não morrer, certo? Mas ele já sabe que vai morrer. Aí, acaba diminuindo o pH, prejudica a membrana, né? Aí a célula morre por necrose. E aí, vamos ter liberação de macromoléculas. Aí aqui que entra aquela liberação que eu estava falando para vocês, de todos os marcadores, certo? E aí agora a gente entra para falar no diagnóstico laboratorial, certo? Que é o tópico da nossa próxima aula.